Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Medicanal. Hoje a gente continua a nossa série de vídeos sobre a fisiologia gastrointestinal e nesse segundo vídeo a gente fala mais especificamente sobre a secreção. Então a gente viu no último vídeo o processo de movimentação do alimento através do trato gastrointestinal, né? E esse movimento ele é acompanhado de um processo de secreção. A secreção nada mais é do que a adição de líquidos, enzimas, muco ao lúmen do trato gastrointestinal com o objetivo de facilitar a motilidade, né, desse bolo alimentar, hidratar, adicionar eletrólitos e colocar esse alimento em contato com enzimas que vão promover a sua digestão. Então o que a gente vai fazer hoje é estudar o processo de secreção, né, de cada etapa do processo digestivo. E esse processo começa na boca, com a secreção da saliva. A saliva, como eu até adiantei no vídeo anterior, ela vai ter algumas funções muito importantes, como hidratar e lubrificar o alimento para que ele consiga passar mais facilmente, né, através do esôfago. Ela vai diluir o alimento ingerido e ela vai principalmente iniciar o processo de digestão. Isso porque na saliva a gente vai ter principalmente duas enzimas muito importantes, que são a amilase e a lipase. A saliva ela vai ser produzida pelas glândulas salivares, que são três, né? As principais glândulas salivares maiores, que são a parótida, a sublingual e a submandibular. Então aqui a gente tem a representação esquemática de uma unidade secretora, né? De uma glândula salivar, onde a gente tem as células acinares, né? E as células ductais, né? Que formam então ali a saída da saliva. A formação da saliva ela se dá da seguinte forma: as células acinares elas vão secretar uma chamada saliva primária. Essa saliva primária ela vai ser isotônica em relação ao plasma. Ela tem composição muito semelhante ao plasma sanguíneo. Porém, a saliva que ganha a cavidade oral não é essa saliva isotônica. Isso porque, à medida em que essa saliva primária vai passando pelas células ductais, vão acontecendo trocas iônicas, né? O que acontece é que vai haver reabsorção de sódio e de cloreto, quanto que vai ter o acréscimo de potássio e de bicarbonato nessa saliva. Apesar de estar havendo aí uma troca de íons, né, íons entrando e íons saindo, no entanto, a reabsorção de íons ela vai acontecer em maior taxa do que a secreção. Por causa disso, que a saliva final, né, que ganha a cavidade oral, vai ser uma saliva hipotônica em relação ao plasma. E uma coisa interessante é que a velocidade do fluxo salivar, a intensidade, né, do fluxo salivar, vai interferir na concentração final da saliva. Quanto maior for o fluxo, né, quanto mais saliva estiver sendo secretada em um determinado momento, mais próxima essa saliva vai ser em composição daquela saliva primária inicial, mais próxima da isotonicidade. É isso que a gente vê aqui no gráfico, ó. Quanto maior o fluxo, a gente vai ter mais sódio e mais cloreto, né? Mostrando então que a reabsorção desses íons vai ser menor, né? Quanto maior for o fluxo salivar, deixando essa saliva assim um pouco menos hipotônica. É importante lembrar que além das funções digestivas e da função lubrificante da saliva, a saliva ela tem uma importantíssima função antibacteriana. Ela vai ter substâncias em sua composição que são antibióticos naturais e ela também é importantíssima na proteção dos dentes. Tanto que algumas doenças em que há um déficit da secreção salivar levam a uma deterioração
considerável dos dentes. Nesse vídeo, a cada etapa do processo de secreção, né, de cada parte do trato gastrointestinal, um item muito importante que a gente tem que estudar é como que se dá o controle dessa secreção, né? E no caso da saliva, a gente tem um caso que é muito particular, porque a grande maioria das secreções que acontecem no tubo digestório, a gente vai ter sempre um controle hormonal e um controle neural. No caso da secreção salivar, o controle é exclusivamente neural. Então, o que vai controlar a secreção salivar vai ser um controle neural feito pelo sistema nervoso autônomo. E aqui a gente tem uma outra característica muito particular, porque de uma maneira geral, os sistemas nervosos simpático e parasimpático têm ações de certa forma antagônicas. Aqui não. Tanto o sistema nervoso simpático quanto o sistema nervoso parasimpático vão ter função de estimular a secreção salivar. Porém, apesar dos dois sistemas serem estimuladores, de uma maneira geral, o estímulo dominante é o estímulo parasimpático. Bom, então depois que o alimento foi mastigado, misturado à saliva, que começou a quebra dos carboidratos e das gorduras na própria boca através das enzimas, né, presentes na saliva, vai haver, como a gente viu no vídeo anterior, o processo de deglutição. O alimento passa então pelo esôfago e chega ao estômago. No estômago, a gente vai ter uma importantíssima secreção, que é a secreção do suco gástrico. O suco gástrico ele é formado principalmente por 4 elementos, que são o ácido clorídrico, o pepsinogênio, o fator intrínseco e o muco. O ácido clorídrico é que dá a principal característica do suco gástrico, né, que é a sua intensa acidez. O pH do suco gástrico fica entre 1 e 2, é um pH realmente bastante ácido. E esse HCl, junto com o pepsinogênio, vai ser responsável pelo início da digestão das proteínas ali no estômago. O fator intrínseco é um fator que é imprescindível para a absorção da vitamina B12. A vitamina B12 só é absorvida pelo organismo na presença do fator intrínseco. O muco, além de ter sua função de lubrificação, ela também vai formar uma camada protetora, né, na mucosa gástrica, protegendo essa mucosa da intensa acidez do suco gástrico. Então, os diferentes componentes do suco gástrico vão ser secretados por células diferentes, né, presentes em locais diferentes do estômago. As principais glândulas presentes no estômago são as chamadas glândulas oxínticas, que estão no corpo do estômago. Essas glândulas oxínticas que estão então no corpo do estômago, elas estão representadas aqui, elas vão ter diferentes tipos celulares. A gente tem células epiteliais revestindo o ducto da glândula, a gente vai ter células mucosas, né, produzindo um pouco de muco, mas as mais importantes são as células parietais e essas células mais profundas aqui, que são as células principais. As células principais vão ser células que vão secretar o pepsinogênio, enquanto que as células parietais têm como função secretar o fator intrínseco e o ácido clorídrico. É isso que a gente está vendo representado aqui então, nessa porção que é o corpo do estômago. Aqui, células parietais secretando fator intrínseco e HCl. Células principais secretando pepsinogênio. Todos esses produtos de secreção então vão ser secretados por essas células e vão sair pelos ductos da glândula, atingindo o lúmen do estômago. A gente também vai ter glândulas na região do antro do estômago, que são as chamadas glândulas pilóricas. Elas vão se organizar de maneira bastante semelhante às glândulas oxínticas do corpo. E elas vão ter 2 tipos celulares, que vão ser as células mucosas, que vão secretar muco, mas também bicarbonato. Essas 2 substâncias elas vão ter como grande função
um efeito protetor e neutralizante sobre a mucosa gástrica. A gente também vai ter as células G, que vão secretar a gastrina. Mas ao contrário do que acontece com todos esses outros elementos que a gente citou, a gastrina não é secretada no lúmen do estômago, mas ela cai direto na circulação sanguínea. Vamos ver então como que se dá a secreção do ácido clorídrico, pelas células parietais do estômago. Bom, a secreção do ácido clorídrico ela vai ser mediada por um sistema enzimático, que é chamada bomba de prótons ou bomba de ácidos, onde a gente vai ter principalmente uma enzima que está representada aqui, que é a H+K+ATPase, ou hidrogênio potássio ATPase. Essa enzima, normalmente, ela não está localizada aqui na membrana da célula. Ela fica localizada em vesículas tubulosas que ficam no interior da célula. Quando essa célula parietal é estimulada a secretar ácido, vão acontecer algumas alterações, que são o deslocamento dessas túbulo-vesículas em direção à membrana, deixando então essa enzima aqui na membrana pronta para atuar, e um aumento da permeabilidade iônica da membrana. Dentro da célula, a gente vai ter então o gás carbônico se combinando com a água, formando o ácido carbônico sob a ação da enzima anidrase carbônica, e isso vai gerar então a formação de H+ e de bicarbonato. E essas duas substâncias são muito importantes na secreção do ácido clorídrico. Isso porque o bicarbonato ele vai ter então uma enzima transportadora que vai jogar bicarbonato para a corrente sanguínea e jogar cloreto para dentro da célula. Esse cloreto em maior concentração dentro da célula, ele vai poder passar por canais de cloreto, vazando para o lúmen da glândula. Por outro lado, o próton, o H+, ele vai ser trocado com o potássio através daquela enzima, que é a chamada bomba de próton. Com isso, a gente vai ter então a secreção de H+ e de cloreto, formando o HCl, que é secretado. Como eu disse, toda secreção digestória ela sofre um processo de controle da sua secreção. E com o suco gástrico não vai ser diferente. Porém, ao contrário do que acontecia na saliva, que era um controle bem mais simples, aqui a gente vai ter um controle maior da secreção do suco gástrico. A gente vai ter um controle tanto neural quanto um controle hormonal. Então, para vocês entenderem, existe uma secreção gástrica basal, normal, que é feita o tempo todo. No entanto, a gente vai ter mecanismos de controle que vão, em determinados momentos, aumentar ou diminuir essa secreção gástrica. E esses mecanismos de controle, eles vão estar divididos em 3 fases. Uma fase cefálica, uma fase gástrica e uma fase intestinal. A fase cefálica, ela acontece antes mesmo que o alimento chegue ao estômago. Ela vai ser estimulada pela visão, pelo odor ou pela mera lembrança do alimento. Então o estímulo dessa fase cefálica ele é um estímulo sensorial, que vai vir lá do córtex cerebral ou do centro do apetite e vão chegar no estômago através do nervo vago. O nervo vago vai chegar no estômago e vai ter então uma ação dupla. Primeiro, ele vai estimular as células parietais a secretarem ácido clorídrico. Segundo, o nervo vago também estimula as células G que vão produzir gastrina. Essa gastrina cai na circulação e acaba chegando lá nas glândulas oxíticas, onde ela vai se ligar a receptores tanto nas células parietais quanto nas células principais, estimulando então a secreção de ácido clorídrico, de fator intrínseco e de pepsinogênio. Tudo isso como uma forma de preparar o ambiente estomacal para a chegada do alimento.
Por outro lado, a gente vai ter uma fase gástrica dessa regulação que está relacionada com a presença efetiva do alimento no estômago. Então a gente vai ter um estímulo mecânico, né, pela distensão do estômago, pela presença do alimento, que vai estimular as células G a produzirem gastrina. Essa gastrina que, como eu disse, cai na circulação e acabam voltando para estimular as glândulas oxínticas, né, a produzirem HCl, fator intrínseco e pepsinogênio. Vale lembrar que a elevação do pH gástrico também funciona como estímulo para a produção de gastrina. E nessa fase gástrica a gente ainda vai ter um outro mecanismo que vai estimular a secreção do ácido clorídrico, que é a liberação de histamina. A gente vai ter no estômago algumas células que são as chamadas células enterocromafins, que é um tipo especial de células presentes na mucosa gástrica. Essas células elas vão ser estimuladas pela gastrina e pela acetilcolina, que é o neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático. Através da ligação da histamina com receptores específicos, né, nas células parietais, que são os receptores do tipo H2, a histamina então vai estimular a secreção do ácido clorídrico. É interessante lembrar que existem drogas como a ranitidina que atuam justamente inibindo esses receptores H2 de forma a diminuir a produção de ácido clorídrico. E lembrando que o contato do alimento com o estômago, né, a distensão estomacal, ela vai levar ao estímulo da secreção gástrica não só através da gastrina, mas através do nervo vago, que é estimulado pela distensão estomacal. A fase intestinal ela vai acontecer à medida que o alimento deixa o estômago e chega ao duodeno. Isso vai acontecer através da acidificação do duodeno. Essa acidificação vai estimular a secreção pela mucosa duodenal de uma substância que é o chamado peptídeo gastroinibidor, que vai inibir tanto a secreção quanto a motilidade do estômago. No estômago, a gente tem o início do processo de digestão das proteínas através da pepsina. Como eu disse, a gente tem no estômago a secreção do pepsinogênio. O pepsinogênio é a forma inativa da pepsina. O que vai ativar o pepsinogênio em pepsina é a acidez estomacal. Por isso, o ácido clorídrico ele é tão importante. E a própria pepsina ativada, ela contribui para ativar ainda mais outras moléculas de pepsinogênio, é a chamada autocatálise. Agora então a gente passa a falar sobre a secreção pancreática, né? O suco pancreático que é secretado no duodeno e ele vai ter dois componentes principais. Um componente enzimático, né, que vai conter enzimas que vão continuar o processo digestivo, e a gente vai ter também um componente aquoso, um componente iônico, cujo principal íon é o íon bicarbonato, que vai ter como grande função neutralizar a acidez que está vindo do estômago. Então aqui a gente tem a representação de uma unidade secretora, né, do pâncreas, onde a gente vai ter, da mesma forma que lá nas glândulas salivares, as células acinares e as células ductais. A maior parte das enzimas que são necessárias para a digestão de carboidratos, proteínas e lipídios vão ser secretadas pelo pâncreas. E o componente enzimático da secreção pancreática é secretado justamente pelas células acinares. Vão se juntar a essas enzimas quando elas passam aqui pelo ducto a parte aquosa do suco pancreático, que vai ser uma solução isotônica que vai conter sódio, cloreto, potássio e principalmente bicarbonato. Da mesma maneira que nas células gástricas, o bicarbonato que vai ser secretado pela célula pancreática, ele tem origem na formação de ácido carbônico a partir do CO2 e da água
né, catalisado pela anidrase carbônica. Esse bicarbonato que cai no lúmen, ele é trocado com o cloreto. Antes de falar sobre o controle da secreção pancreática, tem algumas observações a respeito das enzimas que são secretadas no suco pancreático. Grande maioria das enzimas que são secretadas, né, no suco pancreático, elas vão ser secretadas em sua forma inativa e serão ativadas somente no duodeno. E isso tem uma razão muito importante. Afinal, a gente vai ter ali enzimas que vão degradar proteínas, que vão degradar lipídios, né, que vão degradar inúmeros componentes que estão presentes, inclusive, nas próprias células do pâncreas. Então, se essas enzimas fossem produzidas já na sua forma ativa, elas poderiam degradar o próprio pâncreas antes que elas fossem secretadas para agir no local onde elas são realmente necessárias. E a gente vai ter doenças em que a gente vai ter exatamente essa ativação antecipada das enzimas pancreáticas que vão levar à pancreatite aguda, que é uma doença bastante séria. Entre as enzimas presentes no suco pancreático, a gente vai ter a amilase e a lipase pancreáticas, que vão atuar, respectivamente, na degradação de carboidratos e de lipídios. Além disso, a gente vai ter enzimas que vão agir sobre proteínas, que vão ser a tripsina, a quimotripsina e a carboxipeptidase. O pâncreas também secreta nucleases, né, que vão degradar ácidos nucleicos. Bom, mas e o controle da secreção pancreática? Esse controle também vai acontecer através de estímulos hormonais e de estímulos neurais. Nesse caso, entretanto, o estímulo hormonal ele vai ser bem mais importante, bem mais considerável. O estímulo neural ele vai acompanhar aquela fase cefálica, né, da secreção gástrica, como eu já falei, que é o contato com o alimento, né, que vai gerar uma estimulação do nervo vago que vai provocar já uma pequena secreção de suco pancreático, mas em pequena quantidade mesmo. A gente vai ter um estímulo neural também desencadeado pela presença do quimo no duodeno, que vai estimular os nervos esplâncnicos, que vão gerar também um pouco de secreção pancreática. Mas a maior parte da secreção pancreática ela é feita através de estímulo hormonal. E esse controle hormonal ele vai estar a cargo principalmente de dois hormônios, que são a secretina e a colecistoquinina. E ao contrário do que acontecia nas outras secreções, cada um desses dois hormônios vai estimular primariamente a secreção de um dos dois tipos de secreção pancreática, ou seja, a secreção enzimática ou a secreção aquosa. A presença de íons H+, de íons hidrogênio no duodeno, por exemplo, vai estimular a secreção da secretina. E a secretina vai fazer duas coisas. Uma que a gente já viu no último vídeo, que é retardar o esvaziamento gástrico de forma que haja tempo para que esse H+, que chegou ali no duodeno seja neutralizado. E a secretina também vai estimular as células ductais, né, do pâncreas a secretar bicarbonato, de forma a neutralizar esse H+ que está ali. Por outro lado, a presença de proteínas e gorduras no duodeno vão estimular a secreção da colecistoquinina, que, além de também retardar o esvaziamento gástrico, vai estimular as células acinárias do pâncreas a secretarem as enzimas pancreáticas, de forma a digerir aquele produto que está ali no duodeno. O intestino também vai ter uma certa função secretora. A gente vai ter o suco entérico. O estímulo para a secreção do suco entérico é basicamente um estímulo mecânico, né, da presença do quimo estimulando a parede do intestino a secretar o suco entérico. O suco entérico em si ele vai ser bastante pobre em enzimas, mas a mucosa intestinal ela vai ter várias enzimas que vão então completar o processo de quebra, de digestão
dos principais componentes do alimento. Mais importante é a gente falar agora um pouco sobre a bile. A bile é um produto de secreção do fígado. A bile é produzida pelo fígado, porém, como ela é produzida continuamente e ela só é necessária nos momentos, né, em que a gente tem o alimento presente ali no duodeno, quando ela não é necessária, ela fica armazenada na vesícula biliar. A vesícula biliar, ela não produz a bile. A vesícula biliar somente armazena essa bile. Os principais componentes da bile vão ser os sais biliares. Os sais biliares eles são produzidos no fígado a partir do colesterol e vão ter como grande função emulsificar as gorduras presentes no intestino, facilitando assim a quebra, a digestão dessa gordura. Então os sais biliares têm como função primordial auxiliar na digestão das gorduras. Além disso, a bile também vai ter os pigmentos biliares. Os pigmentos biliares eles são produtos de excreção da hemoglobina, né? A hemoglobina presente nas nossas hemácias, então as hemácias envelhecidas são degradadas no baço principalmente, e aí o produto da excreção da hemoglobina é a bilirrubina. Essa bilirrubina ela vai para o fígado e no fígado ela é excretada através da bile. Então aqui a gente tem um esquema, né, resumindo um pouco o processo de secreção da bile, né? A bile ela é produzida no fígado e ela é então secretada. No entanto, nos momentos em que não há alimento, né, no tubo gastrointestinal, a gente tem esse esfíncter de Oddi aqui fechado, não deixando a bile passar para o duodeno. Ela vai então retornar e ficar armazenada na vesícula biliar. Como eu disse, a vesícula biliar ela não está envolvida na produção da bile, mas apenas no seu armazenamento. Mas enquanto a bile está ali, vai haver uma reabsorção de água e de íons, deixando essa bile que fica aqui mais concentrada. A colecistoquinina, como eu disse, é um hormônio que vai ser secretado quando há presença de alimento no duodeno. Ela vai ter então duas ações, de contrair a vesícula biliar, expulsando a bile dali de dentro, e relaxar o esfíncter de Oddi, de forma que a bile possa então atingir o duodeno. E a bile ela tem uma característica muito importante, que é a chamada circulação enterohepática. O que acontece? Quase toda a água, a grande maioria dos solutos inorgânicos presentes na bile e grande parte tanto dos pigmentos biliares, dos sais biliares que estão presentes na bile, vão ser reabsorvidos pela mucosa intestinal, ganhar a circulação porta e voltar ao fígado, onde elas vão ser então reexcretadas pela bile. Isso quer dizer que grande parte dos sais biliares eles vão ser reaproveitados daqueles sais que já foram eliminados e voltaram através da circulação porta. Apenas uma pequena parte dos sais biliares vão ser eliminados através das fezes. E esses então serão repostos a partir do colesterol. Então nós vimos todo o processo de motilidade do alimento através do trato gastrointestinal e hoje a gente viu o processo de secreção, onde, como a gente pôde notar, o alimento, né, que foi passando através do tubo digestório, ele foi recebendo, né, várias enzimas, vários eletrólitos, água, de forma a facilitar a sua digestão, a sua quebra em partículas menores. Agora nós estamos prontos para absorver esses elementos que vieram através da alimentação e foram quebrados em unidades menores através do processo digestivo. Mas isso é assunto para o próximo e último vídeo da série sobre fisiologia gastrointestinal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso esse vídeo. Se gostaram, deem um joinha aqui embaixo para ajudar a divulgar o canal
e se inscrevam no Medicanal, se ainda não forem inscritos. A gente se vê no próximo e último vídeo da série. Um grande abraço e até lá!